Nosso programa hoje, o título do nosso programa hoje é Câncer de Mama ou Câncer, de um modo geral, e espiritualidade. Então, será que a fé, a espiritualidade, será que se apegar a Deus, receber oração, será que isso ajuda? Então, no decorrer do programa, vamos estar falando sobre isso e eu já vou começar aqui chamando a nossa matéria, Câncer de Mama e Espiritualidade. O câncer de mama é uma das doenças que mais atingem mulheres no mundo. É um tumor maligno que começa na mama e pode se espalhar por outras partes do corpo. Mas o impacto vai além do físico. O diagnóstico mexe com o emocional, com os medos e com a vida de quem enfrenta essa luta. Aos 40 anos, Adriana Ribeiro recebeu uma notícia que mudaria a vida dela. Um diagnóstico de câncer de mama. Em 2012, uma pontada inesperada no seio esquerdo chamou a atenção dela. Naquele momento, não havia sinais externos, apenas um alerta silencioso, que só ela percebeu. O câncer de mama, a gente mesmo pode descobrir ele, né? Por isso que fala, o câncer de mama precoce tem cura, tem salvação. Por que você mesmo pode descobrir ele? Porque te palpando, você conhecendo o seu corpo. Você tem que conhecer. E muitas vezes, outro tipo de câncer não tem como você descobrir, porque ele é interno, não tem como você palpar. A mama não, você pode estar palpando ela no seu banho, deitar, ficar ali naquele momento seu em oração, te tocando, sentindo se tem algo diferente. E o meu, ele veio com a pontada. Então, se a pessoa sentir algo errado, uma pontada, uma dor, faz um exame. Eu fiz um exame, tem 5 meses, faz de novo. Porque o câncer, ele é rápido. Eu fiz check-up, tem 8 meses. Vai procurar um ginecologista, um mastologista e fazer os exames. E foi assim que eu descobri. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. Representa cerca de 1 em cada 4 casos de câncer no mundo. No Brasil, o número assusta. São mais de 70 mil novos diagnósticos por ano, segundo o INCA. E, infelizmente, muitas mulheres ainda perdem a vida por causa da doença. A maior aliada da luta das mulheres é ela se autoconhecer, todas, né? Isso é muito importante a mulher se conhecer, se tocar. 2. Atividade física e perda de peso. Isso é um mal da humanidade. Mas como eu falei para vocês, hoje já temos trabalhos que você, mantendo o seu peso ideal, mantendo o exercício físico e outras medidas aí nutricionais e com uma vida saudável. Só isso já reduz em 25% a chance não só do câncer de mama, mas dos outros cânceres também. Isso aliado à adesão de toda a mulher aos exames de rastreio. A gente tem que lembrar que a mamografia hoje está presente em todos os locais do Brasil. Qual que é o problema? Acesso. Hoje, em tese, para a gente conseguir uma eficiência com rastreio, de novo, o rastreio é usado para aquela mulher que não sente nada na faixa etária entre 40 a 75 anos. É importante a adesão da mulher aos exames de rastreio, que isso sim, isso também diminui mortalidade, aumenta o diagnóstico precoce e aumenta a eficiência do tratamento. A mamografia é segura.
e uma das principais ferramentas para a detecção precoce do câncer de mama. A mamografia ela é apenas um exame de imagem, é um exame de rastreio, ou então um exame para a gente avaliar se tem alguma alteração naquela mama ou não. O diagnóstico é pura, único, exclusivamente com biópsia. Quando a gente vê alguma coisa alterada, seja na mamografia, que é o exame de rastreio, ou seja em exames complementares para diagnóstico ou para avaliação de alterações na mama que foram vistas pela mulher, nódulos ou afins, tá? A gente pode usar, por exemplo, ressonância, ultrassom de mama, a tomossíntese, que é uma mamografia associada à tomografia, tá certo? Então, esses todos são exames para a gente avaliar alterações na mama. Mas para diagnóstico, a gente sempre precisa de pelo menos um pedacinho, que aí o patologista vai falar para a gente se aquilo sim é um câncer ou então alguma alteração benigna da mama. Então, o diagnóstico é único exclusivamente com biópsia. O medo da morte, das mudanças no corpo, da perda do cabelo, da infertilidade ou mesmo da mutilação. Essas são angústias reais que surgem junto com o diagnóstico e acompanham todo o processo do tratamento. Situações difíceis de enfrentar, como explica a psicóloga Amanda Dias, especialista em atendimento oncológico. Quando a gente descobre o diagnóstico, que a gente tem esse medo, é totalmente natural. A gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente se assustar com o processo, mas a gente descobre também que a gente tem uma capacidade muito grande de lidar com as aflições. Tudo que é novo gera desconforto. Então, quando a gente tem conhecimento, então quando eu falo sobre o assunto, quando eu entendo o que tem por vir, quando eu encontro recursos no meu dia a dia, a gente reduz um pouco da ansiedade. Apesar da gravidade, o câncer de mama tem cura, especialmente quando é descoberto no início. E os avanços no tratamento têm feito toda a diferença. O tratamento do câncer de mama, tá? Basicamente ele passa por cirurgia, quimioterapia e a radioterapia, tá certo? A cirurgia não mudou muito. Tá? O que a gente evoluiu na parte cirúrgica é ser o menos agressivo possível e o mais eficiente. Então, cada vez mais a gente vem diminuindo a agressividade da cirurgia e, ao mesmo tempo, associando a parte estética feminina. Mais medicações vão sendo agregadas a esse conjunto de tratamento para eu ter uma maior eficiência, tá? Em diminuir ou até fazer desaparecer aquela doença que antes era visível, quando a gente usa a quimioterapia inicial. A Organização Mundial da Saúde recomenda que mulheres entre 50 e 69 anos façam a mamografia a cada 2 anos. Mas em casos de histórico familiar ou outros fatores de risco, o exame pode ser indicado ainda mais cedo. O Ministério da Saúde garante o acesso à mamografia no SUS a mulheres de 40 a 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer. A descoberta mudou tudo para Adriana. Ela passou por cirurgia, quimioterapia e radioterapia, enfrentando o medo e a dor física. A químio, as tiradas de sangue, né? Eu nem tenho mais... As veinhas minhas aqui é bem fina, né? Fala que essas veias não voltam mais. Eu esperava, não vai voltar, não. Mas o processo mais difícil é o processo da químio. E a tirada de sangue, né? Você leva agulhada, porque o processo, dependendo do câncer, tá no início ou em estágio mais avançado, o processo de tratamento é o mesmo. A medicação é a mesma. Então, o processo da químio, no pós-químio, você tem que estar preparado numa alimentação boa. Eu fiz 8 químio, tomei 16 vacinas de Herceptio. Então foi 8 químio. No processo da primeira químio, seu cabelo já cai, né? O cabelo já tem a queda de cabelo. Mas isso não foi tão difícil para mim, não. Eu digo muito assim que eu não sofri com esse processo de queda de cabelo. Eu fiquei tranquila, nunca chorei. Fiquei tranquila, eu usava Bonner. Chegou várias perucas aqui em casa para mim. Para ir para a igreja, eu ia de peruca, para sair. Mas é um processo que você sente mal. É um processo das químicas, você não fica bem. Você fica parecendo assim, a sua cabeça parece que fica grande. Você fica com náusea, sensível a cheiro. A medicina evolui todos os dias, com muitas opções de tratamento.
Mas existe algo que a ciência não pode prescrever e que faz toda a diferença nessa caminhada: a espiritualidade e a fé como aliadas no processo de cura. A gente entende que quando um paciente tem a fé como recurso, ele tem muito mais vontade de lutar, né? E aí, quando eu comentei com vocês sobre o processo de como vai ser, a fé facilita nisso. Então, eu tenho desejo de lutar e eu vou lutar até onde for necessário. E ao mesmo tempo que a gente tem esse recurso de eu vou lutar até onde for, quando a gente tem uma fé inabalável, acho que eu posso dizer assim, eles também conseguem compreender que tem um momento de finalizar a vida aqui. E aí a gente tem um andar disso, né? E aí depende muito da crença do que cada um tem. Pesquisas na área da psico-oncologia mostram que pacientes com maior conexão espiritual tendem a lidar melhor com os efeitos colaterais do tratamento, têm melhor adesão às terapias e até relatam menor percepção da dor. Em outras palavras, acreditar que é possível vencer faz a diferença. A fé e a espiritualidade também é um componente que ajuda os pacientes como recurso até de enfrentamento. Pela questão do acreditar. Mas nós não sabemos e a gente nem pode dizer para os nossos pacientes quanto tempo que a gente tem de vida ou o que a gente tem para viver para amanhã. Porque o adoecimento é incerto. Eu sempre tenho essa frase comigo para os pacientes: todos nós somos seres humanos e todos nós temos a chance de adoecer. Então, o recurso da fé me ajuda no processo, me ajuda talvez até na aceitação da minha finitude, né? Então, a fé, ela pode sim ser o recurso tanto para que eu tenha uma cura no sentido de não ter doença em atividade, ou para aceitar o processo de finitude mesmo na vida. Para muitas mulheres, é a fé que impede que o câncer defina quem elas são. É nesse momento de dor e incerteza que muitas descobrem uma força que nem sabiam que tinham. E foi justamente a fé que sustentou Adriana durante a luta contra o câncer de mama. A minha fé, ela foi tudo. Eu digo que a minha fé, ela foi tudo, porque sem fé você não consegue nada. Se você não acreditar em Deus, naquele que está lá em cima cuidando de você o tempo todo, você não vai a lugar nenhum, você não dá conta. Desde quando eu fiz o primeiro exame, que eu ficava aqui em casa orando, eu falava para Deus, falava: Senhor, o que esteja naquele exame lá, que vai ser a verdade pela ciência, mas você coloca as mãos que eu vou passar. Porque eu sentia, do momento que eu fiz o exame, eu já sentia que eu estava com algo errado. E como assim, naquela época, não sei se era 4 milhões de mulheres, acho que é 4 milhões que ia ter câncer de mama. Falei: se eu tiver no meio desses 4 milhões de mulheres, me ajuda. Porque assim, é muita gente, é muita mulher. A cada diagnóstico de câncer de mama nasce junto uma nova experiência espiritual. A pastora Wagner Fonseca, da Igreja Fonte da Vida, acompanha de perto mulheres que enfrentam o câncer com oração e apoio. Ela explica que a oração muitas vezes se torna o maior remédio emocional. A oração, na verdade, ela é uma conversa. Quando nós entendemos que a oração não é uma repetição, se tem este entendimento, quando se tem esta intimidade, a oração é a maior terapia que existe. O diferencial total, real e melhor é que eu estou falando para alguém que já sabe, que sente o que eu estou sentindo. E o que arrebenta é alguém que pode curar a minha dor e a minha enfermidade. Ela mesma viveu esse processo, enfrentou um diagnóstico de câncer de tireoide e transformou a dor em testemunho. É impressionante como eu perdi a conta de quantas me pediram oração, me pediram ajuda, até que o diagnóstico saísse, até que fizesse todo o processo. Testemunhos também chegam de mulheres conhecidas nacionalmente, como a senadora Damares Alves, que revelou recentemente seu diagnóstico de câncer de mama. Ela passou por todos os desafios de cabeça erguida, sem se deixar abalar, confiante e com fé de que iria superar tudo.
Nas redes sociais, ela escreveu: "Minha fé foi meu maior alimento nesse período e Jesus meu maior consolador. Fiz a cirurgia e continuo trabalhando. Quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. É importante destacar que fé não substitui tratamento. Ela é uma aliada poderosa que caminha lado a lado com os cuidados médicos. A ciência e a espiritualidade não estão em lados opostos, ao contrário, podem se complementar. Enquanto os médicos tratam o corpo, a fé cura a alma." Nós trabalhamos na área de libertação. Eu digo que às vezes a pessoa está numa situação tão terrível no mundo espiritual, de tantos demônios na mente e às vezes até no próprio corpo, que eu falo, olha, precisa de um intensivo, os 3 P's: pastor, psicólogo e psiquiatra. Então, no diagnóstico de um câncer, o tratamento seria o médico, o tratamento, a família. E quando faltar força, existe um caminho. Não passe nada sozinha. A palavra do Senhor diz: tem alguém doente? Busque na igreja, busque oração. Não tenha vergonha de ligar para pedir oração. Desde o diagnóstico, Adriana buscou força na fé. Encontrou em Deus o alívio para o medo e amparo para seguir. Entre sessões de quimioterapia e radioterapia, ela, que segue os caminhos cristãos, decidiu se batizar. Um gesto simbólico que para ela representa um renascimento e a renovação da esperança. Depois que você tem um câncer, nasce de novo. E o batismo foi isso. Eu nasci de novo, eu sou outra mulher depois do câncer e depois do batismo. Porque não é que antes eu não via Deus em todas as coisas, mas hoje eu vejo assim que Deus tem um olhar diferente para mim. Ele me acolheu, Ele me amparou naquele momento difícil. Porque por mais que eu falava que a minha fé era pouca, mas Deus estava ali o tempo todo. Antes do câncer, Adriana tinha um sonho: estudar gastronomia. Mas a realidade era outra. Ela nem havia concluído o ensino médio. Mas depois da cura veio a virada. Ela concluiu o EJA, ingressou na faculdade e se formou gastróloga. Um caminho marcado por fé e pela certeza de que vale a pena recomeçar. Esse diploma, ele representa um sonho realizado. Um sonho. Você pensa, uma pessoa que descobriu um câncer e de repente eu tenho aqui nas minhas mãos um diploma, né? Que eu fiz uma faculdade. Isso aqui é para as mulheres que estão vivendo isso hoje, para ver que não pode desistir. Você tem que motivar e ver que tudo é pensar lá na frente. Não pensar, eu estou com câncer, não. Pensa lá na frente, o que você pode conquistar, o que você pode buscar. E eu busquei isso aqui, ó, um diploma, né? Formado em gastronomia, trabalho com marmita saudável, trabalho com as coisas natural. Eu busquei isso, você tem que buscar, você tem que ter fé, tem que acreditar. Todo tempo eu tive fé. Acha que era fácil? Não, porque eu trabalhava, saía do trabalho e ia para a faculdade. Chegava em casa às 11 horas da noite. Aí você pensa, uma mulher com 50 anos fazer uma faculdade. Com 50 anos era para estar quase aposentada. Mas eu com 50 anos eu quis inovar. Eu quis buscar coisas novas, eu quis buscar aprendizado. E é isso. A história de Adriana é exemplo de resiliência, fé e coragem. A combinação de prevenção, tratamento precoce, vida saudável e fé fortalece mulheres como Adriana. Entre exames, remédios e tratamentos, existe um outro tipo de prescrição que não está na receita médica, mas transforma o caminho de quem escolhe acreditar. Para muitas mulheres, a fé não substitui a medicina, ela completa. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta abre. Busca, ore, bata na porta do coração do Senhor. Sempre. Foi Ele que falou pra gente fazer. Deus te deu a vida, Deus te deu esse corpo. Esse corpo é templo do Espírito Santo. E tudo que é do Espírito Santo é bom. Então, creia, Ele já te curou, em nome de Jesus Cristo.
Gente, que maravilha essa reportagem. Que maravilha, como foi completa essa reportagem. Eu preciso, por ter passado pela situação, eu posso aqui comentar com, assim, experiência. Por exemplo, quero agradecer já de cara a Adriana, a chefe Adriana. Que lição de resiliência você está nos dando aí, Adriana. Então, ela falou assim, as minhas veias sumiram, né? Ficaram fininhas. Adriana, as minhas também. As minhas também. No lado do câncer, ainda aparecem algumas veinhas, mas não pode mexer, né? Quem passou por isso sabe que a gente não mexe no braço do lado do câncer. E no outro braço, acho que de tanto furar, de tanta química que passa, as veias somem. As minhas também, estão muito fininhas aqui. Uma coisa que a Adriana disse. Outra coisa que ela disse, o tratamento não é fácil. Não é fácil mesmo, viu? Eu não posso mentir, você que está passando por isso sabe que não é fácil, mas é possível vencer. E a Adriana falou, a fé faz diferença, e eu vou te dizer que faz total diferença. Vou agradecer aqui a psicóloga Amanda Dias. Amanda, vou só completar o que você disse. Porque você disse que a fé faz total diferença, faz a diferença mesmo porque a gente crê na vida eterna. E realmente, a gente enfrenta a possibilidade de finitude aqui e crê na vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou te completar o que você está falando. A fé para mim foi como uma base aonde eu pisei. Por exemplo, a gente tem a impressão, né? O médico dizia para mim o seguinte, não pensa, tem gente que pensa que é um veneno que está entrando na sua veia, não pensa assim. Tá, a gente faz força para não pensar assim, mas o organismo da gente fala diferente, porque as reações, os efeitos colaterais são fortes. Então, quando eu estava na cama ali, ruim, que às vezes eu não conseguia abrir os olhos, na minha mente ficava assim, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Está escrito isso na palavra. Está escrito isso na palavra, não é? Jesus prometeu isso, então isso ficava na minha mente. E outra coisa, Amanda, a psicóloga falou, e eu estou completando, porque ela falou muito bem, não é? Eu estou completando, é que receber oração faz diferença. Isso é comprovado cientificamente. Receber oração intercessória faz diferença no tratamento, nas reações da gente, quando a gente sabe que alguém está orando pela gente. E no meu caso, graças a Deus, eu tive a minha família, meu esposo que vinha, orava por mim a todo instante. A minha família, minha filha, não é? Uma das vezes que estava muito difícil pegar veia, e eu chegava a gritar de dor quando tentavam pegar veia. E a minha filha e meu esposo estavam do meu lado, e a Laura, uma sobrinha do coração que eu tenho, estavam do meu lado e orando o tempo todo. E até que conseguiram pegar a veia. E eu tinha consciência que a minha família espiritual, a Igreja Fonte da Vida, milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil estavam orando por mim. Isso faz diferença, mas total,
Total. É por isso que quando a pastora Wagner disse, não passe o problema sozinha, não passe problema sozinha. Vou deixar aqui, ó, 4007-2910. Esse telefone é a central de oração geral da Igreja Fonte da Vida, 4007-2910, de qualquer lugar do Brasil. Você pode discar agora, você que me assiste pelo YouTube, você que assiste pelos canais da Rede Fonte, ou me ouve pela Fonte FM, você pode discar 4007-2910 e você vai ter uma oração agora, nesse instante. Ou você pode acessar o WhatsApp 998369866, 62 998369866 e fazer o seu pedido de oração. Ao final do programa, eu vou estar orando por você, crendo junto com você. Gente, o programa corre. Eu não posso deixar de agradecer. Por favor, produção, me dá o nome do doutor que fez a nossa entrevista, não é? Doutor Edson Soares, mastologista. É necessário que você procure um mastologista, mulher. Sim, a partir dos 40, 45 anos. Então, a Adriana falou de dor, sentiu uma pontada. Hoje, eu identifico que eu senti dor. Mas como, gente, eu já tenho mais de 60, né? Sou 60 mais, deixa pra lá o quanto, mas já tenho. A gente, nessa idade, a gente é acostumado com dor. Dói aqui, dói ali, dói acolá, né? Então, eu não podia imaginar que era câncer de mama. Eu ia lá pensar sobre isso. O que a gente pensa? Estou cansada, o corpo está cansado, né? Me machuquei sem querer. Por aí que a gente pensa, né? Aí ela falou de dor. Eu não identifiquei qualquer sinal. No meu caso, foi descoberto em exame de rotina. Então, por favor, faça os exames. Eu gostei de falar que o SUS garante mamografia para mulheres a partir de 40 anos. Isso é lei. Então, você pode procurar pelo SUS, procure o médico, fale com a sua ginecologista a respeito. Não é? Por quê? Uma das coisas que a Adriana falou, eu tenho que falar aqui, gente, desculpa, mas uma das coisas que a Adriana falou tanto faz, se é no início, é muito bom descobrir no início. Se é no início, se a doença já está um pouco mais avançada, o tratamento é o mesmo. É isso, é cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A cirurgia, apesar de hoje ser conservadora, mas é uma cirurgia de grande porte. No meu caso, eu fiquei 8 horas em sala cirúrgica. Então, é uma cirurgia de grande porte. E graças a Deus pelos médicos, não é? O doutor Edson Soares, os mastologistas, né? Hoje em dia, a cirurgia plástica entra logo em seguida para que a mulher não tenha tanto problema de autoestima depois, porque realmente muda tudo na vida da gente. Então, eu agradeço a Deus pela ciência e a Bíblia, Deus e a ciência andam assim, ó, porque a sabedoria vem de Deus. É Deus quem sopra sabedoria aí aos médicos, aos cientistas. Obrigada, doutor Edson. Obrigada, Amanda. Amanda, quando eu estava em tratamento, vinham psicólogas falar comigo. Eu sou psicóloga de formação, Amanda. Então, elas vinham falar comigo e às vezes eu estava na quimioterapia e eu dizia para elas assim, ai, a minha cabeça não está concatenando as ideias.
para eu conversar com vocês, vem depois, porque realmente fica uma névoa na cabeça da gente, para a gente pensar, responder, fica uma coisa muito estranha, mas a gente vence. Com fé em Deus, a gente vence. Que maravilha! Obrigada, Adriana. Obrigada, Amanda. Doutora Amanda. Obrigada, chefe Adriana. E obrigada, doutor Edson Soares.